Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Narração, Thelma Schinkerman. Capítulo 22. Mr. Rochester concedera-me 8 dias de licença, mas decorreu um mês sem eu voltar a Thornfield. Quis abandonar Gateshead logo após o enterro. Mas a georgiana pediu-me para ficar até a sua partida para Londres, pois receava ficar só com Elisa, que não sabia nem partilhar o seu desgosto, nem auxiliá-la fosse no que fosse. Acedi e ofereci-me para ajudar a fazer as malas, mas enquanto eu trabalhava, ela ficava de braços cruzados, o que me levou a pensar. Se tivéssemos de viver juntas, minha priminha, cada uma de nós teria a sua parte no trabalho e, se não o fizesses, ficaria por fazer. Quando ela por fim partiu e eu me dispunha a segui-la, foi Elisa então que, por sua vez, me pediu para ficar mais uma semana para governar a casa e receber visitas, responder os cartões de pêsames, enquanto ela, fechada no quarto, se preparava para se acolher ao refúgio escolhido. Decorrida a semana, chamou-me, agradeceu-me o favor que lhe tinha prestado e declarou-me que, na manhã seguinte, partiria para uma casa religiosa em Lille. Estava disposta a consagrar-se ao estudo da religião de Roma, e se chegasse à conclusão de que era mais conveniente, tornar-se-ia católica e professaria. Não manifestei surpresa nem fiz comentários. Despedimo-nos como pessoas indiferentes e, no dia seguinte, cada uma seguia o seu caminho. Como nunca mais terei ocasião de me referir a minhas primas, digo desde já que Elisa, de fato, professou e Georgiana casou com um ricaço, já velhote. Desconhecia a sensação de regressar ao lar. A entrada em Gateshead, depois de prolongado passeio, para receber repreensões ou castigos, ou o regresso a Lowood, depois do serviço religioso, gelada e com apetite, sem encontrar, para me acolher, um bom lume ou refeição abundante, não tinham nada de atraente ou agradável. Quanto ao regresso a Thornfield, representava nova experiência. A viagem foi demorada e maçadora. Fiz parte do caminho no primeiro dia, passei a noite na hospedaria e só na noite seguinte cheguei à cidade. As minhas reflexões, que até ali se tinham prendido a Gateshead, à morte de minha tia e ao futuro das minhas primas, mudaram de rumo e voltaram-se para Thornfield. Quanto tempo ainda permaneceria ali? Não muito, com certeza. Pelas cartas de Mrs. Fairfax, sabia que os convidados haviam dispersado e Mr. Rochester se encontrava em Londres, onde fora, supunha a governanta, tratar de assuntos referentes ao seu próximo casamento, pois falara em comprar carruagem nova. Ninguém duvidava, e Mrs. Fairfax, como os outros, que a noiva fosse Miss Ingram, embora aquele casamento se lhe afigurasse muito estranho. Nessa noite sonhei que Miss Ingram me interdizia a entrada em Thornfield, apontando-me a estrada com o braço estendido, e que Mr. Rochester assistia à cena como espectador, sem intervir, sorrindo com ironia. Não avisei Mrs. Fairfax da minha chegada, pois desejava seguir para casa a pé e com todo o meu sossego. Foi o que fiz. Seriam 6 horas da tarde, depois de ter confiado a mala ao dono da hospedaria. Meti-me ao caminho, pela estrada pouco frequentada, cortando pelos campos, onde os ceifeiros ainda trabalhavam. O céu estava límpido, a atmosfera agradável. O sol, prestes a esconder-se, incendiava o poente com revérberos de púrpura e ouro, como enorme fogueira ardendo para lá de uma cortina de gaze. Vibrava em mim tão grande alegria
ao aproximar-me da casa que, para acalmar, parei e tentei despertar a razão que parecia perder-se em fantasias, repetindo a mim própria que não ia para minha casa, nem mesmo para uma casa onde pudesse contar com demorada permanência, e que ninguém aguardava a minha chegada com ansiedade. Mas haverá alguma coisa mais obstinado do que a mocidade? Mais cego do que a ilusão, quando se prende a um coração de 20 anos? Por muito sensatos que fossem os argumentos da razão, outros gritavam mais alto, dizendo: Isso que importa? Basta-me ver outra vez Mr. Rochester, embora ele não olhe para mim. Avia-te! Aproveita o tempo que te resta. Depois ficarás separada dele para sempre e nunca mais o verás. Essa certeza causava-me atroz sofrimento e obrigava-me a apressar o passo, quase a correr. Os ceifeiros abandonavam o trabalho e, de foice ao ombro, regressavam aos lares. Faltava-me atravessar 2 campos, transpor o portão e estaria em casa. As rosas floriam nas sebes, mas eu nem sequer as via. Alcancei o gradeamento e, sentado nos degraus, avistei Mr. Rochester. Durante alguns segundos, fiquei como paralisada, sem conseguir dar um passo. Quando recuperei a calma, dispunha-me a entrar por outro lado, mas, apesar de estar de cabeça baixa a escrever, ele deu por mim. Largando o lápis e fechando o livro, gritou: Finalmente! Aproxime-se, faça favor. Aproximei-me sim, mas como? Não sei. Empregava toda a minha atenção, toda a minha energia em aparentar calma, em ocultar o que sentia e que a minha fisionomia revelava, a despeito dos meus esforços. É de fato a Jane Eyre? E vem de Millcote a pé? Não avisou para que não lhe mandassem o carro. Não quis voltar a casa como todos os mortais. Preferiu aparecer de repente, ao anoitecer, deslizando como uma sombra. Por que se demorou tanto tempo? 1 mês? Minha tia morreu. Não esperava outra resposta. Valha-me Deus! Acompanhou a tia ao reino dos mortos e só agora regressa? Querem ver? Se me atrevesse, tocar-lhe-ia para me convencer de que é um ser de carne e osso, e não um fogo fátuo ou uma sílfide. Sua desertora, acrescentou decorridos alguns instantes, deixa-me sozinho 1 mês, durante o qual me esqueceu completamente. Iria jurá-lo. Antagonizara a alegria de tornar a ver o meu patrão, embora soubesse que o não seria por muito tempo. Mas Mr. Rochester irradiava tão grande felicidade com a sua presença que as simples migalhas distribuídas, mesmo aos que lhe eram indiferentes como eu, se podiam considerar como lauto banquete. As últimas palavras, então, soaram-me aos ouvidos como música suave. Foram um bálsamo para o meu coração. Dava-me a entender que lhe importava o fato de eu ter ou não esquecido, e referia-se a Thornfield como a minha casa. Provera a Deus que assim fosse. Continuava sentado nos degraus, e eu não me atrevi a pedir-lhe que me deixasse passar. Limitei-me a perguntar-lhe se tinha feito boa viagem a Londres. Adivinhou ou disseram-lhe? Não sei adivinhar. Foi Mrs. Fairfax quem me disse numa carta. E sabe o que fui fazer, é claro. Toda a gente sabe. Pois então quero que veja a nova carruagem e me diga se convém à futura Mrs. Rochester, se não é uma carruagem de rainha. Muito gostava em que formássemos um par mais harmônico quanto ao físico. A Jane, que é fada, não poderia dar-me um filtro qualquer ou lançar-me um encantamento que me transformasse num homem bonito e elegante? Não disponho de poderes para isso, repliquei. E em pensamento acrescentei,
A tua beleza está nos olhos de quem te vê. Uns olhos apaixonados considerar-te-iam belo, ou, para melhor dizer, não haveria beleza que suplantasse a tua fealdade. Mr. Rochester costumava adivinhar meus pensamentos com uma penetração que eu considerava estranha. Dessa vez, não comentou a minha resposta, mas sorriu com um daqueles sorrisos que raramente lhe desabrochavam nos lábios, como se ele as considerasse bons demais para todos os dias. Um sorriso que me aqueceu a alma. Entre, Jane, disse por fim, afastando-se para me deixar passar. Entre e descanse os pezinhos fatigados e doloridos, em casa de um amigo. Dispunha-me a entrar sem proferir mais palavra, mas, já no último degrau, uma força imperiosa me obrigou a voltar e, contra minha vontade, disse: Obrigada, Mr. Rochester. Sinto-me contente por voltar para junto de si. Onde o senhor estiver, é essa a minha casa, a minha única casa. E entrei com tanta pressa que, mesmo que o tentasse, ele não conseguiria apanhar-me. A Della ficou louca de contentamento quando me viu. Mrs. Fairfax aconselhou-me com a habitual afabilidade, e tanto Lia como Sophie se mostraram satisfeitas com o meu regresso. O acolhimento causou-me de verdadeiro prazer, pois não há nada que nos torne mais felizes do que reconhecermos quando somos estimados. Nessa noite cerrei os olhos para não ver as sombras do futuro e os ouvidos às vozes que persistiam em falar-me da próxima separação. Quando nos instalamos para o serão, Mr. Fairfax, com o seu trabalho e sentada com a dela no colo, foi como se nos encerrássemos num círculo mágico de paz e de ternura. Plenamente feliz, roguei mentalmente a Deus que não nos separasse tão cedo. E quando Mr. Rochester apareceu de improviso e abraçou o quadro num olhar satisfeito, quando disse a sorrir que supunha estar Mrs. Fairfax muito satisfeita com o regresso da sua filha adotiva, e recomendou a dela que não devorasse com os olhos a sua mãezinha inglesa, atrevi-me a esperar que Deus me tivesse ouvido. Passaram 2 semanas. Em Thornfield não se falava no casamento, nem notei preparativos que me indicassem a aproximação de tal acontecimento. Todos os dias interrogava Mrs. Fairfax a esse respeito, mas ela sabia tanto como eu. Uma noite atreveu-se a interrogar o próprio Mr. Rochester sobre a provável data do casamento. Recebeu como resposta um gracejo evasivo e um desses olhares estranhos que ela não sabia como explicar. Além disso, não me constava que visitasse Ingram Park. Não ignorava que a propriedade de Miss Ingram ficava a mais de 30 quilômetros, mas os apaixonados não medem distâncias e, para um cavalheiro como Mr. Rochester, não seria mais do que um passeio. Começava a alimentar a esperança de que um dos dois interessados tivesse mudado de ideias, e todos os dias observava o meu patrão para ver se descobria indícios de tristeza. Mas nunca o tinha visto tão animado, tão alegre, tão despreocupado. Se, durante os serões que passávamos na sala, eu, Adela e Mrs. Fairfax, notava em mim sinais de aborrecimento, era ele quem procurava animar-me. Nunca exigira tantas vezes a minha presença, nunca me tratou com maior afabilidade. E eu, pobre de mim, amava-o cada vez mais.